Deus abençoe, Genivaldão. Deus abençoe. Ora por mim agora que vou ministrar a palavra, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu peço que a unção do Teu Espírito venha fluir em minha vida, para poder transmitir a palavra do Senhor. Meu Deus, aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E eu te peço, a Deus Todo-Poderoso, que nesta noite, Senhor Deus, o Teu Espírito venha nos trazer revelação em nome de Jesus. Graças a Deus. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. É um texto que eu estou lendo aí, eu acho que faz uns 4, 5 dias, irmãos. Eu estou lendo tanto esse texto. É um texto que abençoa muito, muito a minha vida. Inclusive na nossa versão, gente, não dá para a gente perceber isso, porque você pega a atualizada, a corrigida, esse texto começa com uma palavra assim, portanto, né? Portanto, o que quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, que essa palavra está ligada ao que Paulo estava tratando no capítulo anterior. E o que ele estava tratando no capítulo anterior? Se vocês verem, principalmente, a partir do versículo 14, vocês vão ver Paulo descrevendo a luta de alguém para se santificar, mas através da sua força de vontade, né? Para se santificar através de obedecer normas e regras e tal. E quanto mais ele tenta fazer isso, menos ele consegue. Aí aquela frustração que enfrenta, alguns inclusive alguns que, infelizmente, por causa disso, chegam a abandonar até mesmo a igreja, tá? Porque fala assim, eu tentei ser crente, mas eu não consegui. Eu vivia fazendo coisa errada, eu vivo dizendo, irmão, tente ser um rinoceronte, mas não tente ser crente. Crente ou você é ou você não é. Ser crente é nascer de novo. Agora, tem pessoa que tenta ser crente. É muito comum, gente, pessoas assim, numa hora, eles estão assim, naquela rigidez. Rigidez que eu falo é assim. Se ele ouvir, sei lá o quê, passar perto de um rádio, está passando Roberto, o cara fala, está amarrado Satanás, em nome de Jesus. Se alguém liga uma TV perto dele, ele vira as costas, né? Na hora ele está desse jeito, ele está assim, naquela coisa, ele não consegue nem falar as horas para alguém, se alguém chegar, perguntar que oração, ele fala, para a glória de Jesus, mãe, é meio-dia, mistério de 12. Aí está assim. Aí, outro dia, pum, de uma hora para outra, a pessoa está desviada. Está desviada. Isso por quê, gente? Primeiro porque, quando ela está nessa fase de chatice que eu falo é o seguinte, não estou dizendo que é chatice, você não ouviu o Roberto Carlos, eu não estou dizendo que é chatice, se alguém perguntar que oração, fala glória a Deus, é meio-dia, tá, amém, glória a Deus mesmo, isso, não é isso a chatice. Eu estou dizendo daquele tipo de pessoa que não é natural, aquele tipo de pessoa, gente, que a gente percebe que ela está forçando, que ela está fazendo um papel, entenderam, gente? Que ela está fazendo um papel. Isso aí é horrível. Aí o que acontece? Um dia uma pessoa dessa faz uma besteira, e mais cedo ou mais tarde vai fazer, porque Paulo falou escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no final do capítulo, ele fala assim, essa rigidez toda não tem valor algum no combate à satisfação da carne. Ou seja, quando o pecado bate a porta, isso aí sabe, que todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, mas eu escolhi. Aí, gente, no dia que o pecado mesmo bate a porta, essas coisas não ajudam em nada. Pecado que eu falo, gente, é quando a pessoa tem que enfrentar aquela coisa assim que lhe atrai e que é contrária à palavra de Deus, aí não adianta, que essa chatice não vai ajudar ele. Entenderam? E geralmente, gente, assim eu falo que é uma chatice, porque eles não se contentam em ser desse jeito. Eles ficam pegando no pé de todo mundo, fica julgando todo mundo, tá? Você não quer ouvir o Roberto Carlos? Amém, Deus te abençoe, faz bem, vai ouvir, quem? A Cassiane. Amém, vai ouvir a Cassiane, ótimo. Aí você pega um crente assim meio esquisito, que
fica ouvindo isso ou aquilo, problema dele com Deus, você fica em paz. Eu não ouço ele, é problema dele com Deus. Agora o chatão, ele tem que ficar assim, o demônio, você saber que por causa de tu vai para o inferno, e que não sei o que, pega no pé de todo mundo. São essas pessoas que um dia você vê ela no mundo e fala, nossa, mas tão chato que era. E tá assim. Eu me lembro, gente, quando eu me converti, tinha uma turma assim. E eu me converti, gente, eu tinha 14 anos, uma criança, um garoto. E naquela época eu era meio palhação, né? Naquela época eu era meio palhacinho. Aí, gente, era uma encheção de saco para o meu lado. Era uma encheção de saco para o meu... O irmãozinho é muito cheio de risadinha. Aí eu estou imitando uma irmã que eu estou lembrando dela agora. Mas tinha uma que era uma chatice. Uma chatice. O irmãozinho é muito cheio de brincadeirinha, muito cheio de risadinha. Ela falava desse jeito porque ela é da minha terra. Aí eu, caramba, o que eu fiz dessa vez? Porque não tinha jeito, gente. Eu puxei para minha mãe. Minha mãe era perigoso, ela abria a boca da risada num velório. Se ela olhar, meu filho, olha aquilo ali, Deus me livre, aí abria a boca da risada. Aí eu me lembro que um dia eu estava numa festa da igreja. Eu vi essa irmã, fazia muitos anos que eu não via. Irmãos do céu, a sainha aqui. A mulher já tinha neto. E neto grande. A sainha aqui. Né? Parecendo uma árvore de Natal. Não. E ela ainda chegou perto de mim e falou, ô meu querido, tudo bom? Tô diferente, né? Eu, tá nada, irmão, tá a mesma coisinha. Tá. Pois é, meu irmão, o mundo dá muitas voltas. Então, quando você perceber que você é meio chato, toma cuidado com a vida, larga muito de ser chato. Entendeu? Chato aqui, pegação de pé com todo mundo, pegação de pé, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Entendeu? Mas geralmente, gente, assim, irmãos, uma hora acaba desviando, sabe por quê? Porque uma hora ele vai se decepcionar consigo mesmo. Ele vai se decepcionar. Porque Paulo fala aqui, ó, no capítulo 7, dentro de nós, primeiro, nós temos uma coisa chamada carne. E tem algo que se aproveita da carne chamado pecado. O pecado se aproveita da carne. Você tem que saber que todo mundo tem isso. E só quem nos livra do pecado é Deus. É a graça de Deus na nossa vida. Você tem carne, então se cuida. Pode ser que você não caia nesse pecado, nesse determinado pecado, mas o pecado assume várias formas. Então, e a Bíblia fala aqui, Paulo fala assim, o que eu não quero é o que eu acabo fazendo, né? E o que eu quero eu não faço, eu quero ser assim, mas acabo sendo de outro jeito. Essa é a luta, gente, de quem vive querendo se santificar na força da carne. É a luta, gente, daquela pessoa que quer se santificar através de regras, através de, sei lá, através de olhar para si mesmo. É uma tristeza você ficar olhando para si mesmo, gente. Ficar focando a sua vida em você mesmo. Nós não nascemos de novo para focar nossa vida em nós mesmos, mas a gente nasceu de novo para focar nossa vida em Deus. Para glorificar o nome dEle. Agora, quando a gente se foca em nós, é hoje ou é amanhã, mas você vai se decepcionar com você mesmo, e aí não fica firme. Aí a pessoa não fica. Entenderam? Irmãos, é duro ter que ouvir. Eu lembro que um dia uma mãe falou assim, pastor do céu, misericórdia, Deus que me perdoe, mas meu filho é mais legal quando ele está desviado. Porque quando ele pensa que é crente, porque a pessoa que falou isso sabia o que estava falando, ela era firme. Porque quando ele pensa que é crente, mas é uma chatice que o senhor não tem ideia. O senhor não tem ideia do tamanho da chatice que é. Eu entendo. E não é, é mais legal quando está desviado. Nunca entrou no caminho. Nunca entrou, gente. Então, uma palavra como essa, primeiro, nos leva a perguntar, em quem eu tenho focado a minha vida? Em mim mesmo? Se for em mim mesmo, você vai acabar clamando assim, igual Paulo termina, no penúltimo versículo do capítulo anterior, ele fala assim, ó, como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Na atualizado fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Mas isso depois dele ter falado tudo isso, né? Deixa eu pegar aqui, ó, versículo 19. Não, versículo 18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é na minha natureza humana, ou seja, na carne. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo.
Eu quero fazer uma coisa e faço outra. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Como eu já vi isso na vida de tantas pessoas. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Entenderam? E, gente, infeliz homem que sou. Sim, tem muita gente infeliz? Tem. Aí eles fazem assim. Eles tentam se santificar através de olhar para si mesmo, de vestir uma capa, de criar um personagem. O dia que se lasca todo, se quebra todo, o dia que dá de cara consigo mesmo, aí se decepciona, afasta da igreja, tá, fica um tempinho, depois volta, mas volta em outra. Aí chega lá na outra, um dia eu tive que falar isso para um rapaz. Falei assim, querido, começa tudo de novo, mas começa direito. Eu falo isso porque eu sei, foi eu que batizei ele há muitos e muitos anos, batizei ele aqui inclusive. Querido, começa direito agora. Como assim? Você nunca conheceu Jesus na sua vida. Você conheceu a religião dos seus pais, o Deus dos seus pais, mas você mesmo não. Como assim, pastor? O que eu tenho que fazer? Filho, vai para um lugar tranquilo e fala assim, Jesus, eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador. Porque se tu morrer agora, você vai para o inferno. E não é que vai para o inferno porque está desviado, você nunca conheceu Jesus na sua vida. Começa por aí, pelo amor de Deus. Tá? No momento que isso acontece, a semente da vida é plantada dentro de você. E não é que um dia você está de um jeito, no outro, você está de outro. Não, essa semente vai brotando, e dia a dia você vai sentindo um avanço na sua vida, um amadurecimento na sua vida, você vai crescendo. Porque se você começar desse jeito aí de novo, vai dar na mesma de novo, vai dar na mesma. Então, gente, tem pessoa que o que precisa fazer é entregar a vida para Jesus, porque nunca fez isso. Entendeu? Essas pessoas ou batizou, ou se tornou crente, e da noite para o dia, um linguajar que caiu do céu, uma postura que caiu do céu, um negócio assim que caiu do céu, e não é aquele negócio tranquilo. Entenderam, gente? Não é aquela coisa tranquila, você percebe que a pessoa está vivendo aquilo na marra. Não é assim que se vive para Deus, viu, gente? Os maiores homens de Deus, homens e mulheres de Deus que eu conheço, gente, não são pessoas que têm problema com sorrir, com brincar com alguém. Aliás, é o contrário. Deus nos torna pessoas mais agradáveis. Ele é homem mais duro do que o apóstolo Dorier, mas homem brincalhão também. A gente morria de rir com ele. E vocês acham que ele ficava assim, ai meu Deus, será que eu nasci de novo mesmo? Eu sou tão... Um dia a gente estava no sítio lá do missionário Francisco, 2 irmãos foram correndo para comprar não sei o que, quando voltou aquela chuva, aí eles desceram do carro e vieram correndo para entrar assim, para fugir da chuva. Peraí, irmão, peraí. Aí fez os dois parar na chuva. O que foi? Que bênção, irmão, deixa eu orar por vocês. Aí ele dentro de casa, pôs a mão na cabeça dos dois de fora. Deus! E os dois, pá, a chuva caindo, nós tudo dando risada. E os dois, põe tuas mãos. Aí depois os dois entraram, tudo molhado. E o apóstolo, vocês são uma bênção, irmão. E a gente ria. Isso era um homem de Deus, irmãos. Não era alguém que estava fazendo um papel. Entenderam, gente? Não era alguém que estava fazendo um papel. Então, não é à toa que o capítulo 7 termina com Paulo descrevendo um homem assim, falando, infeliz homem que sou. É infeliz, irmão. Irmãos, é infeliz quem tenta ser crente. Ou você é ou você não é, porque tentar é uma infelicidade. É chato demais. Entenderam? É chato tentar ser crente. Agora, feliz quem é crente de verdade. Eu amo estar aqui, gente. Porque essa bagunçaiada toda, que amanhã vamos meditar esse negócio, vai ficar bonito. Mas é tão bom ver os irmãos, é bom adorar a Deus, é bom abrir a Bíblia para ler, é bom orar, né? É bom sentir a alegria de Deus na nossa vida. Já perguntaram, alguma vez o senhor pensou em desviar? Eu falei, olha, eu não me lembro desse momento não, porque eu me imagino sem um braço, mas sem Jesus eu não imagino. Sem Jesus? Eu vou fazer o quê? Eu vou servir o capeta? Eu vou servir o Satanás? Eu falei, desviar? Não. Eu não me lembro de nunca ter pensado uma coisa dessa. Por quê, irmãos? Porque o dia Jesus entrou na minha vida de verdade.
Luta a gente passa, você passa decepção, você enfrenta às vezes uns irmãos meio sinistro, meio sinistraço. E daí, irmãos, isso não tem nada a ver com sua firmeza em Deus. Eu nasci para isso, para servir a Deus. Você também? Eu nasci para servir a Deus. Nasci para servir a Deus. Não dava, irmão. Eu não servia para ser macumbeiro, para ser católico. Eu ia arrasar com a missa. Eu não servia para ser outra coisa. E para ser ateu. Se eu fosse ateu, eu me matava. O quê? Deus não existe. Para que serve a vida? Essa vida tem sentido sem Deus? Você vê as coisas tão feias na vida. Ontem eu estava assistindo a notícia e falei, desliga isso aí, que isso aí acabou comigo. 5 rapazes entram numa casa e matam um senhorzinho de mais de 80 anos para ficar com o dinheiro dele, e a senhora, a esposa, e ele está, o senhorzinho, querendo defender a esposa. Desliga isso aí. O mundo feio. Para eu não acreditar, irmãos, que há algo muito melhor do que isso, que nós não nascemos para isso aqui. Aqui não é o nosso lugar, irmão, tem um lugar para nós, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Eu não nasci para não acreditar em Deus, não, irmão, não nasci, não. Nasci para crer em Jesus Cristo. Então, se não é esse o caminho, qual é o caminho? Aí Paulo mostra. Paulo mostra aqui que o caminho não é eu falar, eu vou me afastar, porque quando eu penso que eu vou, não vou. Aí quando eu penso, agora vai, vou não. Quando eu penso, agora vai dar nada. Quando eu... Aí Paulo fala, portanto, é que ele não terminou aquele capítulo também desse jeito. Porque infeliz homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte? Ele termina assim, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus na vida, gente, é Jesus na vida, Jesus no coração. É assim que é a vida. Aí ele fala, portanto, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Primeiro, viver sob condenação. Sim, muitos vivem sob condenação, a consciência condenando, o coração condenando. O João fala assim, se o coração nos condena, às vezes nosso coração. A gente vive às vezes a gente experimenta uma coisa da condenação. Aí Paulo fala assim, o segredo é estar em Cristo Jesus, uma vida de comunhão com Ele. É estar em Cristo Jesus. Primeiro, crendo nele como Senhor e Salvador da sua vida mesmo. Aí não é a gente falar assim, eu me lembro que eu me batizei dia tal, de 1900 e tal. Eu também me lembro, dia 26 de fevereiro de 1984. Mas eu sei o momento que eu pedi para Jesus entrar na minha vida. Então, primeiro isso, eu tenho que crer nele como Senhor da minha vida. É aí que tudo começa. E uma vez tendo entregue a vida para ele, gente, o que eu faço? Vida de comunhão com ele. Como? Começa o seu dia com oração, meu querido. E não é para guardar um ritual, não. É comunhão, é começar o dia falando com Deus. Acabou de orar, querido, pega a sua Bíblia, lê, aí depois sai para trabalhar, com aquilo ali no seu coração. Se envolva com coisas que edificam a sua vida espiritual. Isso é estar numa vida de comunhão com Jesus. E é fazer essas coisas, volto a dizer, não como um ritual vazio, não, comunhão. Tem coisa melhor do que estar na presença de Deus? Tem coisa melhor do que estar na presença de Deus, irmão? Eu não sei como é que tem gente que diz que é crente e passa uns 15 dias sem orar. Não pega a Bíblia para nada. Né? Oração, vinda na igreja. Né? Vem para a igreja, meu querido. Vem ouvir a palavra, vem ter comunhão com outros irmãos. Vem cantar, adorar a Deus. Isso edifica a nossa vida. Quando a gente vive assim, gente, nenhuma condenação há. Por quê? Quer dizer que eu nunca vou errar na minha vida? Não. Pode ser que eu erre, irmão, mas eu sei o caminho para me consertar. E o caminho não é se afastar. O caminho não é ir para o mundo. O caminho não é a hipocrisia de muita gente. Ai, não aguento igreja. É uma cambada de hipócrita, não sei o quê. Não, é tu que está querendo pecar e fica jogando a culpa nos outros. Não, querendo não, já está pecando, fazendo coisa errada e para a culpa na igreja. Não é nada disso. Né? Se eu tenho uma vida de comunhão com Deus, irmãos, se o pecado acontece na minha vida, minha Bíblia fala qual é o caminho para isso não se tornar uma prática na minha vida. Eu vou me consertar e Deus vai me ajudar. Eu vou procurar ajuda e Deus vai colocar pessoas abençoadas na minha vida que vão me ajudar a caminhar. Mas eu que não aceito viver debaixo de condenação. Se faz uma besteira, não espera nem chegar na igreja. Qual foi a besteira? Sei lá, xingou alguém no trânsito.
Alguém fechou e falou, seu não sei o quê. Espera nem sangue de Jesus. Senhor, me perdoa, tem misericórdia. O cara até olhou para a minha cara. Qualquer dia ele chega lá na igreja e vê eu lá. Que vergonha que eu vou passar, e mais está errado esse negócio, não posso xingar ninguém não, o sangue de Jesus tem poder. Já se conserta ali mesmo para você já chegar aqui abençoado. Tá bom? Condenação, não. E eu acho gostoso que fala assim, ó, agora já não existe condenação. Agora por quê, irmão? Não é porque, como estão querendo ensinar um falso evangelho aí, que fala, meu querido, não tem condenação não, Deus te aceita do jeito que você é. Aceita nada. Não, para que Jesus teria morrido na cruz, né? Não aceita você do jeito que você é, não. Ele te dá força, te dá graça para viver a vida na altura que Ele quer que você viva. Esse negócio. Então, não viver em condenação, não é eu falar assim, sei lá, eu antes de vir para cá fumei uma maconha ali, mas Deus não me condena, não. Não, é a tua maconha que está te condenando mesmo. E se não tomar cuidado, ela leva para o inferno. A questão não é essa. Agora não há condenação, por quê? Porque eu estou numa vida de comunhão com Deus. Se eu tiver problemas, eu vou tratar com Deus. Na minha vida de comunhão, Ele vai me orientar. Vocês percebem, gente, que quando você está nessa vida de comunhão com Deus, até uma coisa que você pensa em fazer errado, chega aqui, você ouve uma palavra, Deus fala com você. Você vai dobrar o joelho para orar, Jesus fala com você. Essa é a vida no Espírito, irmãos. Aí ele diz assim, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, aqui ele fala de lei. Eu não acho que aqui ele está falando de lei no sentido da lei de Moisés. Ele está falando de um princípio de vida. O princípio de vida que quer dizer o quê, irmãos? É aquela coisa tipo a lei da gravidade. A lei da gravidade diz assim, que se eu soltar um objeto, o que acontece com ele? Ele vai para o chão. Certeza? Não tem uma possibilidade de eu soltar ele ir para cima? Não, ele vai cair, porque tem a lei da gravidade, tem uma força que puxa tudo para baixo. E assim é o ser humano, gente. Ele tem a lei do pecado dentro dele que leva à morte. A lei do pecado, porque eu e você já notamos, que não precisa ensinar ninguém a fazer coisa errada. Precisa? Parece que já nasce sabendo a fazer besteira, fazer coisa errada. Tem que ensinar a fazer o que é certo. Então existe sim uma lei que atrai o homem, gente, a fazer coisa errada. E isso leva ao quê? Leva à morte. A morte espiritual, a morte no sentido de perda de comunhão com Deus, né? A essa vida de tristeza, de angústia, né? Uma força que puxa. Mas só que aqui Paulo falou também que existe uma outra lei. E na atualizada diz assim, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Do mesmo jeito, irmãos, que tem uma lei que te puxa para baixo, o Espírito de Deus é uma força que te puxa para cima. Para viver a vida do jeito que Deus quer que você viva. É essa lei que te puxa. Você percebe, irmãos, que quanto mais você está na presença de Deus, mais você sente vontade de ser santo, mais tem umas coisas que você tem nojo, né? Mas tem umas coisas assim que você está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Quanto mais você está na presença de Deus, é assim. Agora, quanto mais na carne você está, irmãos, essa força puxa para baixo. Aí tudo quanto é porcaria te atrai. Tudo quanto é porcaria. Pode passar uma freira com aquela roupa, tu fala, eita, nossa. Se eu te pego. A mulher vestida igual um ninja. Ai, caramba. Até a freira está me atraindo. Aí começa a reparar em tudo, né? E tudo quanto é coisa que não presta, atrai e a pessoa gosta. Só é sinal de uma coisa, só sinal que a pessoa está debaixo daquela lei do pecado e ela leva à morte. Está dando vazão a isso. Entenderam? Está dando vazão a isso. Então tem certas coisas, gente, quando eu vejo crente dizendo assim, eu não vi nada demais. Tu tá mal. Esses crentes ficam julgando tudo, show da Madonna até que foi bonito, né? Vai se converter, crente, em nome de Jesus. Vai se converter. Não, é bonito um negócio assim. Umas cenas bem evangélicas, né? E só Deus sabe no mundo espiritual o que estava acontecendo ali. Aí, gente, isso te atrai?
Agora percebe, irmãos. Irmão, quando você tira um período a mais de oração, você pega a tua Bíblia para ler, você faz um jejum, você está firme buscando a Deus, você percebe, irmão, como às vezes ninguém falou nada, dá vontade de desligar a televisão, dá vontade, peraí, deixa eu sair dessa rede social aqui, peraí, estou precisando orar, ou então estou indo lá visitar um irmão que está meio afastado, vou levar ele para a igreja, ou aquela pessoa que trabalha comigo, a vontade dessas coisas, né? Das coisas de é uma lei também. O Espírito de Deus te puxa para cima. Por isso que você tem que dar lugar a Ele. Tem duas forças puxando, uma puxa para baixo, a outra puxa para cima. Agora, a qual você dá lugar? Porque olha, irmãos, não adianta. Você ficar alimentando, irmãos, a lei do pecado que leva à morte, só se alimenta do que não presta, e depois querer dizer que está tendo vida, tendo paz e satisfação no coração. Não sente. Aí Paulo diz assim, Deus condenou o pecado, ou melhor, Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Agora ele está falando da lei de Moisés. Deus deu uma lei para o povo de Israel. E sabe o que é a história do povo de Israel, gente? De viver quebrando essa lei. E está escrito aqui por quê? A lei de Deus é espiritual, mas eu sou carnal. Não adianta na carne eu querer cumprir as leis de Deus. O povo de Israel, por isso que tinha um sacrifício de animais. Estava lá a lei, se quebrar, você vai, oferece sacrifício de animais. Ainda bem que não é mais assim, não tinha mais animal no mundo. Irmão. A gente estava matando macaco, cachorro, gato, eu pequei, matei, vai ser o Tairo agora que vai. Não, ele não. Aí não ia ter mais isso. Por quê, irmãos? Por causa da natureza humana. A natureza humana é caída. Aí Paulo diz assim, olha, Deus condenou o pecado na natureza humana enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Jesus veio aqui a esse mundo, viveu uma vida exemplar, ele cumpriu a lei de Deus e hoje, através do Espírito Santo, ele habita em mim, me capacitando a viver do jeito que Deus quer. Deus deu a lei, o problema não estava na lei, mas não, em pessoas carnais que não tinham capacidade de cumprir aqui. Não cobiçarás. Eita caramba, quanto mais eu tento não cobiçar, mais eu cobiço. Quanto mais eu tento não cobiçar, mais eu cobiço. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. E aí o que Deus fez? Envia seu Filho, que nasceu sob a lei, cumpriu a lei, e hoje ele está em mim, através do Espírito Santo. É o exemplo que às vezes eu cito. Eu, por exemplo, eu não sei jogar bola. A única coisa que eu entendo de futebol é que o Corinthians tem que perder. Aí, então, é a única coisa que eu sei de futebol. Se alguém falar o Corinthians perdeu, eu falo, coisas boas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu não gosto de futebol. Eu já teve dia da seleção jogando, irmãos. A seleção jogando e eu lá na igreja. Que não sei o que, não sei o que. Eu não sou contra. Pode assistir, que eu não gosto de futebol, não gosto de nada disso. Eu não gosto. O dia que a seleção perdeu de 7-1, eu estava aqui na igreja. Não perdi nada de bom, né? Eu não gosto. Eu era daquele na escola que quando ia escolher os times, eu era o que ficava por último. E não tinha mais jeito, esse vai para lá mesmo. E eu não estava nem aí, porque eu não gostava mesmo. Agora imagina eu entrar no campo e incorporar o Messi em mim. O Cristiano Ronaldo. Eu vou sair jogando feito um doido, incorporar ele em mim, assim, dar um branco. A incorporar ele em mim. Eu vou sair jogando feito um doidão. Só que depois, o que houve? Rapaz, você fez 10 gols. Foi mesmo. Não fui eu, mas aquele que estava dentro de mim. Agora pense, mano, na vida espiritual, você tem alguém muito mais poderoso do que o Neymar, do que o Cristiano Ronaldo. Tá? Você tem alguém muito mais poderoso que está dentro de você, que se der lugar a ele, irmão, você vai ter uma vida santa. Mora aí dentro de você, irmãos, aquele que andou aqui nesse mundo, experimentou toda a sorte de tentação e sempre foi santo. É só dar lugar a ele. Aí Paulão diz assim, por quê? Não, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas em nós. Em nós quem? Que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Aonde que as justas exigências da lei se cumprem? Em quem elas se cumprem?
Em quem anda no Espírito, em quem anda na presença de Deus. Eu, por mim mesmo, não tenho poder de deixar de cobiçar, mas quando eu estou na presença de Deus, eu nem reparo no que antes eu estava cobiçando. Sem Jesus, irmão, eu tenho problema, meu temperamento, tudo eu estou nervoso, eu estou bravo, eu estou xingando. Agora, se o Espírito de Deus toma conta da minha vida, depois eu até me assusto, eu faço igual depois que o Cristiano Ronaldo sai da minha vida. Então, assim, peraí, o que eu fiz? 10 gols. Você nunca se surpreendeu assim, você está no Espírito, na presença de Deus, ninguém te provocou, fez isso, fez aquilo, depois, caramba, eu não xinguei. O que deu em mim? Eu não chamei para o pau. O que foi aquilo? Foi Deus dominando sua vida. Não tem muita gente que está viva, irmão, porque Deus dominou sua vida. Mas que tal, você olhou para mim assim, queria me dar um soco. Aí nessa hora eu fiz assim, calma, meu querido. Satanás, sai dessa vida. Porque se fosse outro tempo eu ia falar, cai dentro, como é que está? Isso aí depois é só arrastar o corpo. Porque um soco daquele homem é 100 e tantos quilos. É um só e nunca mais eu levanto na minha vida. Né? Mas e aí? Mas tem gente que tem coragem disso? Tem. Tem gente que é tão assim, o temperamento tomar conta. Tem gente, irmão, quando o nervosismo baixa, parece que ele está endemoniado e está mesmo. E tem hora que o que a gente precisa ouvir quando está meio nervosinho, querendo partir para cima, xingar e quebrar a cara, é falar, volta para o Espírito, meu querido. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Porque aquele sim aguentou cada coisa e aguentou como Cordeiro de Deus. Entenderam? Então, muitas vezes, irmãos, o problema é esse. O problema é que por não estar no Espírito, por estar dando lugar à natureza carnal, eu vivo sendo eu mesmo. O velho homem vive tomando conta da minha vida, aí vive falando igual ele, agindo como ele, né? E esse é o problema. Aí Paulo fala aqui, porque as pessoas que vivem, agora ele entra mais profundamente nisso, porque as pessoas que vivem de acordo com a carne, a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. Primeiro está falando negócio de mente. Em que você pensa o dia inteiro? O que ocupa o teu coração o dia inteiro? E não tem jeito, não é? Aquilo que ocupa o nosso coração, nossa boca vai falar. É ou não é? É ou não é? É. O que ocupa a tua mente? Se alguém vem, conversa com você, 2 palavras e pum, cai naquele assunto. É isso? Essa é a natureza. Dependendo do que for, irmão, só vai expressar o que está aí dentro de você. E Paulo diz assim, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Ou seja, a cabeça só pensa bobagem, a mente só pensa bobagem, só pensa que não presta, só pensa que não edifica. Entenderam? Tem dia que é uma luta? Tem. Tem dia que eu também estou assim, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou ficar pensando nisso, eu não vou ficar pensando nisso. Mas também não fico fazendo assim, eu não vou ficar pensando nisso. Porque quanto mais você fala, eu não vou pensar nisso, mais você pensa nisso. Mas graças a Deus que a cabeça só pensa em uma coisa de cada vez. Aí sabe o que eu faço? Eu penso em outra. Vai pensar em outra, em nome de Jesus, vai pensar nas coisas do alto. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Pensa nas coisas que são de cima. Porque tem gente, irmãos, que de acordo com o que a pessoa fala, você fica, sangue de Jesus tem poder, só pensa nisso, só fala nisso. Só vive, a vida orbita em volta disso. Cuidado. Aí Paulo diz assim, mas que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. Ou como é bom uma cabeça cheia de coisa boa. As pessoas, agora olha a advertência. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, pela carne, hoje eu queria pegar a tradução velha, viu gente? Acabarão morrendo espiritualmente. As pessoas que têm a mente controlada pela carne, acabarão morrendo espiritualmente. Ainda que, por 1h30 mais ou menos, você dá uma fingida, porque é fácil. Passa o dia xingando, falando bobagem, mexendo com a moça que passa no meio da rua, essas coisas todas. Aí quando chega aqui, na porta aqui, modo crente, ativar. Paz, meu querido. Glória a Deus, em culto hoje vai ser mistério. Aí tá, 1h30 dá para aguentar essa coisa.
Acabou o culto, o espírito sobe. E a pessoa volta a ser ela mesma. O quê, irmão? A Bíblia fala que quem vive com a mente controlada por coisa da carne, pensando bobeira, falando bobeira, vai acabar morrendo espiritualmente. Sabe o que é um desviado? Alguém que morreu espiritualmente. E começou devagarzinho. Viu, gente? Começou devagarzinho, com uma coisinha aqui, outra ali, foi morrendo, 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 morrendo. Então, pelo amor de Deus, de vez em quando a gente tem que fazer uma autoanálise e ver o que está controlando a minha vida, porque a advertência é séria. Quem tem a mente controlada pela carne vai acabar morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Tem coisa melhor que ter paz, gente? Paz, paz na alma, paz no coração. Às vezes você olha para a cara de umas pessoas assim, que você vê que o que está faltando é paz. Você chega perto dela, paz. Paz, por quê? Você está bem? Estou, por quê? Alguém falou alguma coisa? Gente, que falta de paz, criatura. Não, porque o pastor cumprimentou, falou, você está bem. Quem já for falar alguma coisa, caramba, tenha paz, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Tenha paz. Isso aí, volta a dizer, gente, a gente está com a cabeça muito cheia de carnalidade. Aquele ali está fofocando de mim, aquele está falando de mim, aquele está não sei o quê. Não tem jeito de alguém chegar perto e falar, oi, meu querido, tudo bem? Tá, por quê? Porque eu estou perguntando, você está bem? Só aí. Não, aí tem. Senti um tomzinho diferente na sua palavrinha aí. Senti, aí a gente fica, au. Só que tem uma coisa, gente. Não deixa a gente que está na carne te tirar do espírito. Ouviu o que eu falei? Até que agradinho, dá para eu segurar aqui. Ó. Ouviu o que eu falei? Não deixa quem está na carne te tirar do espírito. Porque a luta é sempre essa. Está lá um miserável na carne, no bife, na picanha. Está lá, a carne, quer tirar a paz dos outros. Eu falo sempre, a minha não vai tirar. A minha paz não vai tirar, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala assim de uma paz que excede todo entendimento, que nem eu entendo como é que eu estou com tanta paz. Aí Paulão diz assim, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela carne, pela natureza humana, ixi, aqui é brabo, hein? Se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Se torna inimiga de quem? Ô meu querido, você querer ser meu inimigo é uma coisa, nem porque vai ser inimigo sozinho, tá? Você querer ser inimigo, sei lá, de alguém, é uma coisa. Se a carne está te dominando, irmão, você vai ficar em inimizade com Deus. É olhar para Deus e ver, irmãos, que Ele não está feliz, que Ele não está contente. É dobrar o joelho e não sentir comunhão, é não sentir bênção na vida. Por quê, irmão? Aí Paulo fala que as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vive estragando o dia dos outros, vive estragando o próprio dia, né? Vive saindo fora dos planos e dos propósitos de Deus. E meus irmãos, e eu e você estamos aqui para agradar a Deus. E se eu estou na carne, eu não posso fazer isso. Deus fica triste comigo, se torna meu inimigo. Aí Paulo fala assim, como eu quero falar de vocês agora. Vocês, povo do boa, não vivem de acordo com a carne, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus realmente vive em vocês. Quem tem o Espírito de Deus aí? Fico bobo de ver que tem, eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo mandou até eu me afastar daquela pessoa ali, bater na cara dela. O Espírito Santo fala, ele fala aqui comigo. Vai lá e mete a mão na cara dela, meu servo. É isso que eu te digo. Não, isso é um outro Espírito. Agora, meu querido, se o Espírito de Deus vive em mim, vive tocando uma campainha dentro de mim. Cada menos eu penso mal de alguém, Espírito de Deus, pé, aí opa, volta. Já foi no aeroporto assim que você passa, né, detector de metais, aí você passa, aí você volta, não, o que é? É esses brincos. O que foi? A Tuca sabe? Cadê a Tuca? Quantas vezes você teve que voltar, Tuca? Cadê a Tuca? Oi? Abri a mala até, não, tirei tudo.
Aí uma hora que a pessoa, quer mais que eu vou tirar aqui? Não tem que tirar mais. Ó, me disseram que depois que tirar essa gaiolinha, vai ficar uns metal lá dentro. Aí toda vez, quando eu for passar, eu vou ter que provar que eu não sou um terrorista. Aí, irmãos, e a vida é assim também. A gente pensa que está tudo bem, o Espírito Santo vai assim, está errado, errado. Senhor, mas eu não xinguei aquela pessoa, mas fez cara feia. Quer mais nada não, Senhor? Quero. Sorria. Direito. Vai lá dar um abraço nela. Que mais, Senhor? Amanhã compra um presente para ela. Traz um chocolate para ela. Aí você vai dar o chocolate, vai passar, o Espírito Santo vai... O que foi agora, Senhor? Nada não, foi só para ver se você está atento. Aí, gente, entenderam? O Espírito de Deus está sempre aqui, ó. Se Ele habita em nós, Ele vai viver ensinando as coisinhas para a gente. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, Ele vive em mim, no nome de Jesus. Embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, porque não tem jeito, um dia todo mundo vai morrer, vocês sabiam disso? Lembra da família lá em Bauru que entrou no escritório? Ah, pastor, meu pai vai morrer. Eu falei, eu sei. Eu também vou, que sou bonito, vou morrer, ele não vai? Todo mundo vai morrer. Não, pastor, estou falando sério. Ah, é sério? Sou todo ouvido. Ah, pastor, estou morrendo. Eu falei, todo mundo. O corpo vai morrer, irmão, porque não tem jeito. Desde Adão e Eva, o corpo vai se desgastando. Embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Que meu corpinho vai ficando velho, né, gente? E a gente chega um ponto que envelhece mais rápido. Peguei umas fotos de 13 anos atrás, quando eu cheguei no Boa, gente, eu estava um gatinho, novinho. Agora eu chego nos médicos e falo assim, seu Edmilson, caramba. Oi. Aí pega aqueles marmanjos, tudo bom, seu Edmilson? Quem tem fio barbado é gato, tudo bem com o senhor, tudo. Aí eu olho no espelho e vai, realmente, estou velho pra caramba, meu bigode está branco, meu cabelinho está ficando branco, né? Mas graças a Deus que dentro de mim, irmãos, eu vou me renovando a cada dia. Porque o Espírito de Deus se renova, me renova a minha juventude. Tá bom? Por isso que eu falo que eu quero ser um velhinho bem agradável e bonitinho. Eu falo, me livre de ser um velho chato, Jesus. Tem misericórdia. Tem velho que é chato demais. Tem gente orando para Deus dar saúde para eles. Aí, ó. Estão rindo de quê? Meu querido, se você é um velho chato, pode acreditar. Tem gente orando para você deixar de ser um velho chato. Tá? Já tem uns outros velhinhos assim que os outros dizem, Senhor, nunca leva essa pessoa. Aniversário do pastor Vicente foi com cuidado. Não quer viver tanto assim. Eu falei, mas eu quero. O senhor que aguenta, vai ficar aqui muito tempo ainda. Quando chegar aos 90, renova o contrato. O negócio é esse. Agora tem um. Senhor, tanta gente boa morrendo. Sair com a saúde de ferro, pressão 12/8. Deixa o Espírito Santo renovar teu interior. Fique cada vez mais jovem a cada dia. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. O Espírito Santo ressuscitou até Jesus. Quanto mais colar meus ossos. Cada dia eu falo assim, Jesus, vai colando esses meus ossos aqui, Jesus. Vai colando, em nome de Jesus Cristo. Hoje as irmãs já oraram, ungiram aqui minha perna. Eu falo, Jesus, acelera esse negócio aqui, Senhor. Tem dia que uns querem me desanimar. Não, aqui, fisioterapia. Outros, sei lá, essa gaiola aí, uns 8 meses mais ou menos. Eu falo, caramba, então não vou querer nem que tire mais. 8 meses, vai nada, agora é meu, ninguém toca. Né? A cada dia eu falo, Jesus, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim. Vem colando os meus ossinhos, vem curando os meus rins, vem curando o meu pulmão, vem endireitando essa minha coluna. Levantou até um morto, né? Fez ele voltar à vida, quanto mais me encher de vida. Portanto, meus irmãos, nós não temos uma obrigação, nós temos uma obrigação que é a de não viver de acordo com a nossa carne. Eu tenho obrigação.
não vou viver na carne. Porque quem começa na carne acaba sendo usado pelo Satanás. Porque se vocês viverem de acordo com a carne, eu estou falando carne, não tem natureza humana, que é assim que está na outra versão. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Alguém aqui quer morrer espiritualmente? Eu não. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. É o Espírito de Deus que me faz matar as ações pecaminosas e faz eu ser santo. Portanto, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Está escrito que o Espírito de Deus te guia. Em dois sentidos. Te guia no momento das decisões? Sim. Mas também vai te conduzindo, te pegando pela mão. Espírito de Deus me ajuda, Espírito de Deus me conduz, Espírito de Deus não deixa eu cair em tentação. Se o pecado está ali, me leva para lá. Se o buraco está ali, me leva em outra direção. O Espírito de Deus vai te guiando desse jeito, te pegando pela mão, te conduzindo por um caminho reto. Aí diz aqui, porque o Espírito que vocês receberam não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Tem gente que vive com medo, porque sabe da vida que está vivendo. Mas quem está cheio do Espírito Santo não vive com medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Eu gostei mais da outra versão, Abba, Pai. Pai, meu Pai. Meu papai, Abba, Pai. Sabe o que é Abba, gente? Isso aí em aramaico. Abba. Não é só pai. É o jeitinho que você chama, ou que você chamava o seu pai. Entendeu? É o jeito que ela lá chama o Genilson. Ela chama eu de pai, é não Tom, mas o Genilson é outro Tom, porque ela sabe quem é o Genilson. E sabe quem sou eu também, eu sou ciumento. Entenderam? Pai aqui, irmãos, fala da intimidade. Sabe quem chamava Deus o Pai assim? Jesus Cristo. Para nós tem coisa que é tão comum. Mas quando Jesus esteve aqui na terra, que ele ia orar e falava assim, Pai, graças te dou, os outros ficavam, Pai, por que ele chama Deus assim, hein? Por que ele chama Deus assim? Porque ele era o Filho de Deus e eu e vocês somos filhos de Deus, irmão. E nós temos um pai que às vezes fica bravo com a gente. Um pai que às vezes dá uma surra na gente, pela palavra, pelas circunstâncias. Mas um pai que a gente sempre pode contar com ele. E tem dia que a gente está, oh meu Deus, eu estou precisando tanto de um pai. Sim, Deus coloca pessoas como pais aqui nessa terra, coloca. Mas tem um pai que está sempre conosco. Fica de pé, gente, para você pensar que eu estou acabando. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Não importa o que o diabo diga, as condenações que o diabo tenta levantar, o Espírito de Deus está aqui dentro de mim, irmão, me lembrando que eu sou filho de Deus. Nós somos seus filhos. E por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Tem uma herança reservada para nós. Lá no futuro, lá no céu, mas aqui na terra a gente já desfruta dessa herança. O que tem nessa herança? Tudo que eu preciso. Por isso eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, na vida com Cristo tem sofrimento? Tem. Na hora que a gente passa cada coisa que a gente fala, por essa eu não esperava, Jesus. Sim, tem sofrimento, mas está escrito, se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória, nesse mundo e no futuro. Mais para frente ele vai dizer assim, ó, as lutas que nós passamos agora não é nada comparado com a glória que é de ser revelada. E às vezes a gente passa certas coisas na nossa vida, irmão, que parece o fim, parece o inferno, mas é muita glória que vem pela frente. Vamos orar, vamos? Vamos orar. Ô Pai querido. Pai querido, Pai querido, Pai querido.
Obrigado por esta palavra. Esta palavra que mostra, Senhor Deus, para nós o caminho, para nós termos uma vida espiritual vitoriosa, Senhor. Que é andarmos de acordo com a lei do Espírito da vida, esse Espírito Santo que vem habitar em mim. Esse Espírito Santo que vem morar dentro de mim para me fazer viver à altura daquilo que Deus quer que eu viva. E quanto mais lugar eu dou a Ele, mais eu vou te agradar, mais eu vou viver em paz contigo. Mais eu vou ter alegria, mais eu não vou ter medo. E não tem coisa melhor do que uma vida espiritual vivida desse jeito. Santo Deus e Pai, nos ajuda, Deus amado. Vai nessa noite. Nós saímos daqui da tua casa, Senhor Deus, com esse desejo de vivermos a vida que te agrada. De vivermos a vida, Deus amado, que faz com que o Senhor fique feliz conosco. Muitas vezes o que a gente precisa é parar de andar na carne. Parar de andar na carne, de alimentar a carne, de falar coisas carnais e voltarmos para o Espírito, ó Deus. Oh Deus Santo, ó Deus Santo, ó Deus Santo.